Estamos de volta com Viver Ciência. O tema de hoje do nosso programa é testes rápidos para diagnósticos clínicos. Para falar sobre esse assunto, estão comigo aqui no estúdio o professor Wendel Coutro e sua aluna de doutorado, Caroline Almeida. O grupo de métodos eletroforéticos da UFG, o GME, coordenado pelo professor Wendel, venceu em 2013 o prêmio FINEP de inovação por desenvolver testes rápidos para glicose, colesterol, triglicérides, exames que todos nós costumamos a fazer a custo baixíssimo, com materiais simples como toner e papel. Vamos conferir a reportagem. Ensaios clínicos mais rápidos, realizados na ordem de 30 minutos e bem mais baratos, ao custo de apenas 10 centavos de reais. Esses são os resultados alcançados pelos sistemas analíticos miniaturizados para diagnósticos projetados pelo GME. O nosso grupo ele desenvolve diferentes produtos, como por exemplo sistemas para análises clínicas que são fabricados com substratos de papel, semelhante a papel de coar café, ou até mesmo substratos como transparência de retroprojeção, utilização de lápis de escrever, uma vez que a gente consegue fazer 12 mil biosensores com um único lápis, reduzindo assim o custo. E atualmente também a gente utiliza uma impressora tridimensional, onde a gente consegue realizar a fabricação de dispositivos para utilização em amostras reais. As inovações obtidas pelo grupo têm potencial para revolucionar a área da saúde pública e salvar vidas. Mas apesar de extremamente importante, o trabalho dos pesquisadores enfrenta algumas dificuldades para avançar. Inicialmente a gente precisa de um investimento maior em infraestrutura, que vai nos propiciar maior comodidade para a realização das nossas pesquisas. A segunda está relacionada quanto a fazer a interface justamente da ligação com a parte química, com a parte clínica dos testes rápidos. E a terceira, nós estamos tendo uma dificuldade muito grande, que é a parte crucial, que é tirar o produto da academia e levar de fato à casa do paciente, por exemplo, para ele usar no seu local de necessidade. Então, realizar essa ponte entre academia e sociedade é a principal dificuldade que o grupo vem enfrentando nos últimos anos. Professor Wendel, como funcionam esses dispositivos que vocês do GME desenvolveram para realizar testes rápidos? Que tipo de doenças podem ser diagnosticadas com esses testes? Bom, os dispositivos eles funcionam com o princípio de uma transmissão automática da amostra a partir do efeito de capilaridade, que é quando a amostra é colocada num ponto específico de um dispositivo de papel, por exemplo, e ela vai migrar sem a necessidade de nenhum equipamento para pontos específicos. E quando ela atinge determinadas regiões, a gente consegue fazer reações químicas que levam a uma mudança de cor, que levam também a uma mudança no sinal elétrico, né? De modo que você consiga fazer um diagnóstico de uma maneira bastante simples, né? Então, esses diagnósticos eles podem ser realizados, por exemplo, com uma câmera de celular, de uma maneira bastante simples, de uma maneira bastante rápida, sem a necessidade de equipamentos de alto custo. Bom, em termos de doenças, né, a gente trabalha basicamente com testes realizados por toda a população, são ensaios de glicose, colesterol, triglicérides, ácido úrico, proteínas, né, ou também alguma coisa voltada para infecção urinária, como nitrito. E estamos avançando também na área de tentar fazer uma triagem sobre o câncer do estômago. Bom, além desses testes convencionais, comumente realizados por todos que precisam fazer uma triagem de preferência anualmente, estamos avançando em algumas doenças, como a dengue, a leishmaniose. Existe um interesse muito grande de trabalhar com a leishmaniose, um grupo de pesquisadores de bastante renome, a tuberculose, né, e agora também a chikungunya, né, que é uma doença onde os sintomas se assemelham bastante com a dengue, mas o diagnóstico preciso ele é fundamental para a gente, de modo que o médico possa receitar um tratamento adequado, fazendo com que o paciente tenha um tratamento de uma maneira bastante eficaz, um intervalo de tempo menor. Professor, e qual é o entrave ou quais são os entraves para que esses dispositivos cheguem ao mercado, cheguem até os pacientes? Bom, o nosso intuito, né, o desejo, o objetivo de todos os 25 alunos que trabalham dentro do nosso laboratório é com que essa pesquisa realizada na academia, ela vire um produto, né? Para isso acontecer, a gente precisa romper algumas barreiras que estão relacionadas à nossa formação acadêmica, por exemplo. Então, nós temos um perfil bastante voltado para o lado da pesquisa, e para fazer com que esse produto vire realidade, é necessário que o lado empreendedor seja desenvolvido.
Para isso, né, a gente precisa de apoios para superar todas as barreiras burocráticas e passar por todos os testes exigidos pelas agências que regulam a eficácia, a validade e a confiabilidade desses testes clínicos que possam futuramente substituir os testes convencionais feitos nos laboratórios. Caroline, esses testes que vocês desenvolveram aqui na UFG, além da rapidez e do baixo custo, eles apresentam outras vantagens em relação aos exames tradicionais que são feitos em laboratórios? Esses dispositivos, eles podem ser usados no point of care, que é o ponto de necessidade, onde está o paciente, e esse dispositivo pode ser levado lá e feito uma análise. Além disso, ainda são dispositivos biodegradáveis, de materiais de baixo custo e que também utilizam um baixo volume de amostra, né? Tem alguns dispositivos nossos que para o diagnóstico pode ser utilizado apenas uma gota de sangue. Caroline, quando esses dispositivos chegarem de fato ao mercado, será possível estabelecer um diagnóstico a partir de uma imagem gerada por um celular. Explica pra gente como vai funcionar isso. Então, o paciente ele pode fazer, né, a análise ali, colocar a gota de sangue no dispositivo, tirar uma imagem com o celular e mandar essa imagem para um laboratório específico fazer a análise e dar o diagnóstico. Essa é a palavra famosa aí que é a telemedicina, né, Wendel? Isso. A telemedicina ela pode promover uma verdadeira revolução, porque nós temos o conhecimento, né, na verdade toda a população tem o conhecimento, que muitas pessoas elas vivem em situações distantes dos grandes centros. E às vezes esse paciente não tem uma condição, não tem na verdade como chegar a uma clínica num intervalo de tempo adequado, né? Então às vezes essa demora, né? Às vezes precisa pegar um ônibus, viajar 3 horas de viagem. Então essas regiões precárias, os pacientes lá residentes, eles possam ter um acesso mais rápido à possibilidade de um tratamento a partir de um teste feito por ele mesmo na sua própria casa. Então a gente imagina que quando isso virar realidade, toda a questão de saúde pública no Brasil vai estar superada, talvez esses problemas não vão existir mais. Ok, o Viver Ciência faz agora um breve intervalo. No próximo bloco você vai visitar com a gente o laboratório onde o grupo de métodos eletroforéticos desenvolve seus projetos. Até já! O conhecimento científico ele pode ser traduzido essencialmente em benefícios para a humanidade, tanto no contexto social quanto no contexto econômico. Entretanto, é importante a gente lembrar que o conhecimento não surge do nada. O conhecimento científico sempre é produzido a partir do que já existe. Ou seja, o ser humano, a partir do estoque de conhecimento atual, ele vai agregando novos conhecimentos e dessa maneira ele passa a produzir uma quantidade suficiente para gerar todas essas mudanças.